Opa, e aí pessoal? Quem não gosta de jogos, né? É impossível perder de Rumble pra Sylas, é impossível. Uma criança de 4 anos joga e ganha essa matchup, eu juro por Deus. Eu decidi fazer 5 mais de jogos porque eu gosto muito de jogos, né? Eu jogo um pouco, eu jogo League of Legends, não sei vocês, mas eu entro no jogo pra não tiltar, claro, né? Só que o jogo League of Legends é um jogo que é pra tiltar, não é pra não tiltar. Eu tenho que fazer também a continuação ali do manhwa que eu fiz aí da primeira parte aí. E também tem que fazer algumas continuações. Eu não fiz ainda a continuação da vingança lá do nosso personagem lá. Porque eu sei que se eu fazer a continuação eu vou xingar muito. Porque quando eu gosto muito do personagem eu xingo muito. E eu não quero sair xingando tudo aqui, entendeu? Mas se vocês quiserem que eu faça, eu vou fazer aqui. Então fica aí, então até a próxima. Arcanine Sniper. É nos mostrar que o nosso protagonista, ele trabalha no exército, né? Ele trabalha nas forças especiais. E ele é um sniper de elite. E o que acontece? Nosso protagonista está lá vivendo a vida dele normal, né, no quartel. E ele acaba conversando com o seu sargento, né? E o seu sargento pergunta a ele se ele pode ajudá-lo a transportar uma caixa. Só que nessa caixa, eu não sei, não é nos mostrado que nessa caixa tem o que tipo de coisa tem naquela caixa, né? Talvez seja balas por eles serem os atiradores, ou talvez seja uma explosiva, não é mostrado, mas acho que era bala, né? Pelo jeito descuidadoso que eles estavam transportando. O que acontece? Quando o protagonista vai pegar uma caixa, e essa caixa acaba escorregando e acaba batendo no nosso protagonista, e essa caixa acaba explodindo, né? Tanto que isso acaba até dando uma repercussão ali na mídia, né? Porque foi uma coisa totalmente aleatória, uma coisa que ninguém esperava. E é nos mostrar que o nosso protagonista sofreu com aquele acidente, né? E ele teria que fazer uma cirurgia, só que a cirurgia era muito cara mesmo, nosso protagonista não ia conseguir fazer. E ele é um guerreiro, então mesmo ele tentando não desistir, ele começou a fazer fisioterapia em casa, véio, você tem ideia. É porque ele não tinha condições de pagar aquela cirurgia dali, né? Não tinha condições nenhuma. E ele acaba fazendo cirurgia, ele acaba fazendo fisioterapia em casa e a mãe dele fica triste, porque tipo, a mãe dele vê o sofrimento dele, vê o sofrimento do filho dela, né? Porque ele perdeu os movimentos das pernas. E ele acaba entrando numa depressão tremenda. Só que ele tem um melhor amigo dele. E o melhor amigo dele acaba falando, não, aqui tem um jogo online que você pode jogar. E esse jogo online, ele pode meio que te dar uma sensação de você mexer nas pernas, né? E esse amigo dele é o fisioterapeuta lá, um médico lá. E acaba falando, não, esse jogo online pode te dar uma reabilitação, né? Porque esse jogo, ele transforma, ele revive a vida humana. Mostra como é que você pode viver a vida humana. Nosso protagonista, no momento, ele ficou meio desnorteado, mas ele acabou acedendo e aceitando. E quando ele entra nesse mundo online lá, ele acaba tendo que escolher uma classe. Tem classe guerreiro, mago, arqueiro, tem várias classes. A pior classe era a classe de atirador. Por quê? Você não podia usar muitas balas, então era a pior classe, né? E nosso protagonista, por ele ser um sniper, ele pega essa classe de atirador. E ele pega o quê? Ele pega os mosteiros. E o mosteiro é pior do que uma sniper normal. Você tem que dar um tiro, né? E é uma bala sem muita precisão. Só que essa classe é uma classe muito boa. Só que as pessoas não querem usar essa classe porque essa classe tem muita coisa ruim. Não é aquela classe clássica, né, de espadachim. Então as pessoas acabam ignorando essa classe. E nosso protagonista acaba pegando essa classe. E agora o nosso protagonista ele vai ter que trilhar um caminho, né, de atirador ali nesse mundo, na qual ele é um dos únicos atiradores de mosteiro ali, né? E ele vai ter que trilhar esse caminho e todo mundo acaba prestando muita atenção nele, porque ninguém escolhe essa classe, porque essa classe é uma das piores classes que tem ali, né? E agora ele vai trilhar um caminho, ele vai tentar fazer de tudo para poder sair daquela depressão profunda na qual ele tá sentindo, né? Se ele vai conseguir ou não transformar essa classe de uma classe horrível numa das melhores classes. É com vocês, pessoal. Arcane Fantasia. É nos mostrado nosso protagonista vivendo a vida dele cotidiana normal, né? Ele conversando com a mãe dele, ele não trabalhar, é tudo, ele mostrando uma vida normal. Só que o que acontece? Nosso protagonista acaba recebendo uma mensagem no celular dele. E quando ele clica nessa mensagem, rapidamente ele é transplantado para um mundo totalmente de jogo, né? E nesse mundo de jogo, um ser fala para ele, ó, você só pode sair desse mundo se por acaso você acaba zerando essa sua fase que você tem que passar. E nosso protagonista, que porra é essa? Ele não sabe o que tá acontecendo, sabe? E ele acaba pensando, que merda é essa daqui que tá acontecendo? Só que esse ser fala pra ele, olha, você primeiro tem que zerar, tem que passar nessa fase pra depois você voltar pro seu mundo, né? Então, mesmo você... as pessoas não vão notar que você sumiu, porque tipo assim, esse ser fala pra ele, olha, as pessoas não vão notar que você sumiu porque você vai estar no modo automático no mundo na qual você está,
né? O seu corpo vai estar no modo automático e você, o subconsciente vai estar aqui. Então, vai ser como se ele estivesse dormindo, entendeu? Mas o subconsciente dele vai estar no jogo e ele vai estar no modo sendo controlado normalmente. Então, ninguém vai notar que ele sumiu, sabe? Eles falam, ó, pra você recuperar seu subconsciente e voltar pro seu corpo, você tem que zerar, né? Então, os protagonistas agora ele vai ter que ele vai ser mandado por um jogo, né? E nesse jogo ele vai ter que zerar, ele vai ter que passar naquela fase que esse ser mandou ele passar. Se ele vai conseguir ou não, né? Um dia zerar esse jogo, tanto que é nos mostrado, ele começa muito fraco, ele chega lá nesse jogo ali, uns caras formam equipe com ele. E, tipo, ele é quase atacado por esse cara, não, você quer formar equipe comigo? Esse cara vai formar equipe com ele e eles estão enfrentando o Minotauro, né? Esse Minotauro é muito forte, nosso protagonista ele é muito fraco, ele não entende como, por que ele tá ali, né? O que tá acontecendo com ele acha que ele é só um peso morto, sabe? Porque ele não entende, porque ele não pediu pra ter entrado naquele mundo, né? E ele entrou forçadamente, agora ele vai ter que fazer de tudo pra sobreviver e pra arrumar um jeito de sair daquele mundo, entendeu? Voltar pra não ser um peso pros amigos dele, né? Se ele vai conseguir ou não um dia fazer isso, né? É com vocês, pessoal, você tem que ver esse manhwa. 99 Wong. O que acontece? É nos mostrar o nosso protagonista, ele tá tentando achar uma equipe, né? E ele é maltratado por todo mundo, literalmente todo mundo, ele é humilhado por todo mundo. Por quê? Porque ele tem uns itens muito fracos. E as pessoas querem alguém de nick alto, né? De nível alto e de itens altos. E nosso protagonista, tudo que ele conquistou foi através de trabalho duro. Ele não é uma pessoa rica, ele nasceu no orfanato, então tudo que ele conquistou ali é com trabalho, esforço mesmo, sabe? E também com ele gastou as economias que ele tinha, as únicas economias que ele tinha para comprar aqueles materiais ali que ele tinha. E ele tentando, até que uma pessoa, né, uma wife, né, linda pra caramba, acabou chamando ele pra equipe, né? Falou, não, eu vou formar equipe com você, né? E ele, tipo assim, fez a síndrome do cavaleiro, né? Que ele, tipo, não, ele mesmo sabendo que ele era mais fraco que ela, ele tentou fazer de tudo pra ficar, mostrar pra ela que ele era forte, mas ele não era forte porra nenhuma. Então o que acontece? Nosso protagonista, né, naquele jogo virtual que ele tá jogando, nosso protagonista, ele acabou pegando e indo na frente dessa menina, né? Porque ele queria mostrar coragem. E o que acontece? Essa menina, literalmente, ela esfaqueia nosso protagonista pelas costas, né? Só que ela esfaqueia com um cajado dela. E nosso protagonista, pô, não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Naquele momento passa totalmente um flashback na cabeça dele. De todo mundo que humilhou ele, de ninguém querer fazer equipe com ele. Aí ele pensa, pô, na primeira vez que alguém queira fazer equipe comigo, essa pessoa, ela vai me matar, né? E aí é nos mostrar que essa pessoa que tá matando nosso protagonista, ela acaba humilhando nosso protagonista de todas as maneiras. Ela acaba xingando ele, falando que nunca faria equipe com um fracassado como ele, né? Que ele é um lixo, que os materiais dele é um lixo, que ele é um Zé Ninguém. Tipo, começa a pisar nele mesmo, né? Nosso protagonista, pô, ficou muito puto. E nosso protagonista mesmo, ele sabendo que ele era extremamente fraco, tentou ir pra cima dela, mas ela só torturou ele mais ainda, né? Porque mesmo sendo um jogo virtual, ele ainda conseguia sentir a dor do personagem na vida real. E ela só torturou ele um pouquinho, né? E nosso protagonista, pô, vou morrer mesmo, realmente sou tão um lixo assim, né? A única pessoa que quer fazer amizade comigo é uma pessoa que só queria me matar. E ia nos mostrar da visão da personagem que matou ele, que ela tava fazendo uma missão de que ela tinha que matar 1000 pessoas para ela ganhar uma quest secreta, né? Que ela tava numa quest secreta, que a partir do momento que ela matasse 1000 pessoas, ela ia ganhar o poder da morte. E ele acaba renascendo. E ele, tipo, todo tristão, ele falou, não, eu vou ficar mais forte. E ele acaba indo por um caminho mais difícil, que é o caminho de fortalecer os itens. É muito difícil você fortalecer os itens, né? É muito difícil, é muito raro, é muito difícil. É 5% de chance de fortalecer um item, né? Então, por isso que só os icons conseguem crescer nesse mundo, né? E ele fala, não, vou tentar. E ele pega a luva dele, ele tenta e acaba quebrando a luva dele. Depois ele tenta na armadura dele, aí ele tenta com a roupa dele toda, né? E ele acaba perdendo a roupa dele toda. E ele fica só de cueca, né? Ele fica acabado, todo humilhado. E acaba vindo um NPC. E esse NPC, né? Todo felizão, acaba tacando um graveto pra ele. E ele, tipo, ele olha pro NPC, olha pro graveto, né? E tipo, isso... Ele até pensa, isso pode acontecer, isso deve acontecer, né? E ele fica, porra, tá acontecendo aqui? E ele acaba pegando e tenta fortalecer o graveto. E dá certo. Aí ele tenta de novo. Dá certo de novo. Aí ele vai e tenta várias vezes e vê que consegue fortalecer o graveto até 99%. Né? E ele fala, vou tentar mais uma vez. E ele, pô, não tem nada a perder, tentou de novo e conseguiu fortalecer o graveto no máximo. E agora, será que ele vai conseguir completar a vingança dele com esse graveto aí? Aí eu deixo com vocês, tem que ver esse manhwa. Esse manhwa é muito legal, né? Overhead, né? Esse é o queridinho da galera, né? Esse manhwa é o queridinho da galera. Nosso protagonista, né? Ele vive uma vida bem lixo mesmo, bem lixo, né? Ele era pedreiro, né?
no mundo dele lá era pedreiro, uma pessoa totalmente, tipo assim, não conseguia pagar as dívidas dele, né? E ele acaba acontecendo algum acidente no jogo e ele acaba deslogando. E quando ele vai logar esse jogo de novo, ele acaba percebendo que agora ele pode criar armas, né? Armas de nível místico, lendário, tipo arma muitos caras, né? E ele, o que ele faz? Ele mesmo sendo um level muito baixo, ele cria armas de nível alto. E ele vai pra uma missão secreta, né? E mesmo ele sendo um nível muito baixo, ele consegue ainda não morrer muito rápido. E ele acaba morrendo. E ele vai pra um lugar e ele acaba, tipo assim, entrando nesse lugar, né? E ele acaba vendo que a classe dele de guerreiro mudou pra ferreiro, né? Ele tem subclasse, né? E agora, nosso protagonista, o que ele vai fazer? Ele sabe que a classe que é ferreiro é muito rara nesse jogo, né? Então, todo mundo que tem essa classe ferreiro, eles acabam meio que ganhando muito dinheiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai montar uma ferraria, né? Uma ferraria dele lá, e ele vai ter que passar por uma missão secreta de um tal ferreiro lá que era muito renomado ali nesse império. E, tipo, no começo ele ainda não quer trocar 100% da classe dele só pra ferreiro. Ele ainda quer manter aquela classe guerreiro e tudo mais. Só que ele percebe que as pessoas só humilham ele, né? Então o que ele faz? Ele acaba falando, vou virar só ferreiro e foda-se. E ele acaba ficando como ferreiro, ele passa por um treinamento bem rigoroso, né? E agora ele vai fazer de tudo, ele vai começar a vender as armas. Aquelas armas que, tipo assim, custariam milhões de reais, ele vai começar a vender, né? E é muito difícil de você conseguir essas armas. E ele acaba, tipo assim, lógico, no começo ele é humilhado por todo mundo, né? Porque ninguém acredita que aquelas armas realmente são de nível tão alto assim como tudo aparece, né? Ninguém realmente acredita, mas nosso protagonista acaba mostrando que realmente essas armas são muito fortes. E ele muda tudo, ele muda todo o estilo dele. Agora ele vai começar a vender essas armas e vai ficar muito forte nesse jogo. E tipo, o pessoal não consegue acreditar que aquele cara fracão vai ficar tão forte assim como um passe de mágica, né? E só ele e o dono do jogo que sabe que nosso protagonista tem essa classe secreta, essa classe de... Tanto que agora o nosso protagonista vai pegar essa classe secreta que ele conseguiu, né? E vai tentar fazer de tudo para poder mudar a vida dele, a vida da mãe dele, né? Sair daquela vida de pobreza radical que ele tá, para ir pra uma vida boa. Se ele vai conseguir ou não, né? E, tipo, é uma classe muito rara e todo mundo vai atrás dele, todo mundo vai querer... Uns vão querer matar ele, outros vão querer controlar ele. Tipo assim, ele vai fazer de tudo para sobreviver nesse jogo, porque ele é um ferreiro e todo mundo quer um ferreiro na equipe. Ele vai fazer de tudo pra sobreviver, porque, tipo assim, se eu não tenho você, eu vou matar você. Então, pra ele não morrer, né? Então ele vai ficar muito escondido, vai fazer de tudo pra sobreviver ali naquele meio. Se ele vai conseguir ou não um dia sair dessa nível de pobreza e e ajudar a mãe dele e tudo mais. É com vocês, pessoal. Nosso último manhwa é Arc the Legends. É nos mostrado nosso protagonista lá, ele tá criando um jogo, né? Ele tá tirando os bugs do jogo. E ele termina o seu trabalho bem feito e ele acaba sendo chamado urgentemente para poder conversar com o diretor-geral. E quando ele chega lá nesse diretor-geral, esse diretor-geral conta que um bug do jogo, chamado Lucifer, ele acabou escapando do jogo, né? Porque nosso protagonista foi a única pessoa no mundo que conseguiu derrotar esse Lucifer. Porque ele foi criado por um gênio da informática para poder, tipo assim... No mundo do jogo, o NPC tem vida própria. Tipo assim, ter uma linguagem própria e ter vida própria, praticamente. Ele pensar por si próprio. E foi tão absurdo isso que aconteceu que os NPCs acabaram ficando mais fortes do que os próprios seres humanos. E acabou vendo um caos. Ninguém conseguia derrotar os NPCs. Até que nosso protagonista ele acabou entrando no jogo e acabou zerando o jogo e acabou derrotando esse Lucifer. Só que o ódio desse boss Lucifer foi tão grande que ele acabou saindo do jogo e ele acabou invadindo as usinas nucleares do mundo e todo o arsenal de armas do mundo, né? E ele diz, olha, eu só vou liberar tudo pra vocês de volta se esse tal de Ark, esse herói lendário, entrar no jogo, que é o nosso protagonista, que eu vou criar e me derrotar nesse jogo também. Se ele conseguir, eu vou largar o mundo de antemão, né? Mas só se ele entrar no jogo. Se ele não entrar, eu vou acabar destruindo todo mundo, né? A vida da humanidade está na mão dele. E o que não acontece? Nosso protagonista, ele vai ter que entrar nesse jogo, zerar o jogo tudo de novo, né? E derrotar o Lucifer tudo de novo. Se ele não conseguir fazer isso, a humanidade vai morrer, né? E se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. Eu tô acompanhando esse manhwa, eu tô lendo também.